Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Abra a tua Bíblia no texto que é referência para esta campanha e hoje, inclusive, é o encerramento dela. Salmo de número 34. Louvar e agradecer a Deus pela vida do pastor Ítalo, Gilmar, toda a equipe do culto da Vitória. Louvar a Deus pela vida dos irmãos também. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Álvaro, sempre imbuídos em abençoar a nossa vida e agradecer sempre pela oportunidade. Amém? Minha esposa não veio durante a semana um pouco mais apertado por causa das atividades domésticas, das crianças também, mas está nos acompanhando pela internet. Minha família também que está em Tupaciguara, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Abriu, Salmo 34, diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo de número 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Amém? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Deus te abençoe. Meus irmãos, eu quero me ater ao texto, entendendo que a liderança deste culto orou, e ao orar veio no seu coração essa passagem e o tema deste mês que fala sobre a bondade de Deus, conhecendo a bondade de Deus. E eu quero tratar então especificamente desse assunto e, claro, não fugir do tema da campanha. Eu tenho certeza que se você veio aqui hoje, é porque tem algo de Deus para você receber, baseado, claro, nesse texto que foi proposto. Amém? O Salmo de número 34 é um salmo de Davi, é um dos salmos de Davi. E Davi, ao trazer esse texto, ao escrever esse salmo, ele passava por uma situação na presença de Abimeleque. E após passar uma situação em que ele se passou por louco, baseado nessa experiência que ele teve, Davi então escreve este salmo. Sem nos atentarmos à questão sociológica e histórica do texto, mas trazendo o texto para a nossa realidade, até para ganharmos tempo e irmos direto ao assunto principal proposto para a campanha, nós vamos debruçar no texto, entendendo que o texto é para o nosso tempo, para as nossas experiências e para aquilo que vivemos. O salmista, ao escrever o texto, ele nos convida a viver uma experiência. Ele narra, pelo menos nos 7 primeiros versículos, algumas situações em que tenha vivido. Nos primeiros, ele já começa o salmo louvando e adorando ao Senhor, usando as palavras, por exemplo, como bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele começa adorando ao Senhor, por algum motivo. Qual foi o motivo? O livramento em que ele recebeu. Ele entende que era necessário buscar ao Senhor, e o Senhor o acolheu. Então no versículo de número 8, ele conclui, pelo menos essa primeira parte do Salmo, entendendo que podemos provar e verificar o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele foi benéfico para com ele. O salmista então nos convida
a uma experiência de prova, uma experiência testemunhal. O provem, ele está conjugado no imperativo. O provem te leva a uma experiência de provar, de verificar, de testemunhar. Quando o salmista escreve na primeira parte desse versículo, ele está no imperativo, ele está nos dando uma ordem, ele está nos direcionando a uma ação. Qual ação? Provar. E não só provar, mas ver, verificar. Quando eu tenho esse verbo provar, ou no imperativo, provem, ele está dizendo para mim não provar no sentido do sabor, do paladar, e também não somente no sentido do odor do paladar, mas provar no sentido de dar testemunho, provar no sentido de testificar, mas também provar no sentido de apreciar. É interessante quando nós observamos como ele coloca esse texto. Por quê? Porque logo depois dessa palavra provar, ele vem com a palavra ver. Ou seja, ele está falando realmente dos sentidos. Provar no sentido de tocar, provar no sentido de saborear, mas também provar no sentido de ver. Ele atenta para as nossas experiências humanas e entende que ao provar e ver, nós verificaremos a bondade do Senhor. Em resumo, o que o salmista quer? O salmista quer que nós tenhamos uma experiência real, tátil, uma experiência não simplesmente de falar, mas de provar, de tocar, de encostar, de sentir, de experimentar fisicamente o qual bom é o nosso Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede, experimente, tenha uma experiência. É isso que o salmista, no caso Davi, nos convida para essa oportunidade e nesse salmo. Quando ele fala isso, ele fala de experiência própria. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor, e ao buscar o Senhor, ele teve uma resposta, e a resposta foi boa, a resposta o livrou. Quando ele buscou ao Senhor, ele testemunhou da bondade do Senhor para a nossa vida. Ao propor um tema como este, qual é a expectativa? A expectativa é que nós possamos sair daqui e testemunhar o quanto o Senhor é bom. Testar, provar, colocar à prova então, se realmente o Senhor é bom. Prove então que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. É este o convite para a noite de hoje. Eu rascunhei alguns pontos e eu gostaria de compartilhar esses pontos com os irmãos, entendendo que o Senhor, Ele nos direcionou para essa palavra, e ao nos direcionar, nos fez lembrar de algumas passagens bíblicas que seria importante observar a experiência de cada um deles. Eu primeiro fiz questão de lembrar a experiência, meu querido amigo Clayton, de Pedro, quando estava no rio, no lago pescando, no mar pescando, e ele não obteve sucesso. Ao não obter sucesso, ele pega suas redes, recolhe as redes, e logo pelo dia de manhã está lavando as redes, organizando o barco, para que talvez na próxima noite ele pudesse voltar ao mar e pudesse pescar ou tentar pescar novamente. De repente Jesus aproxima-se de Pedro e o conduz ao momento da ministração em que Jesus estava fazendo na beira da praia. Depois Jesus então leva Pedro para o mar e diz para Pedro lançar as redes. Ao lançar as redes, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Prova, experimente, teste, faça prova. Diante de uma palavra, Pedro pega a rede, lança a rede e puxa, e muitos peixes são retirados. Ele ouviu uma palavra, ele experimentou da palavra, ele testificou da palavra. Então ele lança a rede,
ele provou e ele viu com seus olhos o quanto o Senhor é bom. E ao ver o quanto o Senhor é bom, isso mudou a vida de Pedro, a ponto de que tudo aquilo que ele conquistou, devido à bondade do Senhor, não significasse mais nada. Porque melhor do que ter aquilo que o Senhor lhe dá, é ter o próprio Senhor na sua vida. Ele testou e provou que o Senhor é bom, mas melhor do que ter a bondade do Senhor, é ter o próprio Senhor na sua vida. Então Pedro começa e se torna um discípulo do Senhor. Esse mesmo Pedro, que pouco mais à frente, em uma tempestade também no mar, uma tempestade que balançava o barco de todos os lados. Jesus não estava no barco, mas o fato de Jesus não estar no barco não significa que Jesus estava ausente da situação. De repente, Jesus aparece no meio da tempestade, e o mesmo Pedro que avista Jesus diz o seguinte: ei, fale que eu vá daqui até aí. Então Jesus disse: venha. Pedro então tira o pé do barco, coloca o pé sobre as águas. Ao dizer que deveria ir até Jesus, Pedro estava dizendo: eu posso te provar, eu quero provar. Então Jesus respondeu: venha. É o mesmo que Jesus dissesse: então prove. O que Pedro fez? Pedro então provou e viu, provou e experimentou o milagre de Deus. Ele foi em direção e caminhou sobre as águas. Quando eu começo a verificar essas experiências do Novo Testamento, experiências com o próprio Senhor Jesus, eu começo a entender que para eu ver, para eu provar, é preciso ter uma atitude. Eu não consigo apenas provar no sentido de ali tem algo para ser provado, daqui eu posso provar. Não, é preciso uma atitude, é preciso tocar naquilo que se está provando. Você já viu você provar uma bebida sem colocar a boca na bebida? Você consegue provar uma comida sem realmente colocar a comida em sua boca? Como que você vai provar do Senhor sem tocar no Senhor, sem ter um encontro com o Senhor, sem verdadeiramente estar na presença do Senhor? Nessa noite, eu te convido a provar e ver que o Senhor é bom, a provar e ver que o teu Deus é bom. Eu sigo trazendo mais exemplos. Eu trouxe um exemplo aqui que me chama bastante atenção e que podemos contextualizar dentro do texto, que é a mulher que tinha uma hemorragia. Ela decidiu, por conhecer a Jesus e saber da história, tocar em Jesus, provar o quanto ele era bom. Nós conhecemos a história. Havia uma multidão, a multidão o impedia. Ela então, por baixo, entre as pernas da multidão, do povo que ali cercava Jesus, ela tem uma experiência. Dentro do seu coração havia uma expectativa. Qual a expectativa? A de ser curada. Ela toca na orla de Jesus, ela prova de Jesus, ela toca em Jesus. De repente, a hemorragia é estancada, o sangue é estancado. Jesus percebe que dele havia saído virtude e essa mulher foi curada. Ela tocou em Jesus, ela tocou em Jesus e foi curada. Provem e vejam que o Senhor é bom. Toque em Jesus nessa noite e veja o quanto Ele é bom. Rompa com qualquer multidão da tua vida, qualquer dificuldade, qualquer empecilho nessa noite. Toque em Jesus e veja o quanto o Senhor é bom. O homem da mão mirrada é outro exemplo que eu entendi que poderíamos colocar dentro desse texto também. Um homem estava na sinagoga. Jesus tem a palavra. Jesus é o pregador da noite. Jesus é o convidado principal. Então Jesus chama o homem que está no fundo da sinagoga, que nem ali deveria estar,
porque como a mão estava mirrada, ele tinha um problema na mão, ele era indigno de estar dentro da sinagoga, mas Jesus sabia que ali existia alguém que precisava ser, de certa forma, tocado. Agora não houve um toque físico, literalmente, mas houve um toque espiritual da palavra de Jesus. Jesus chama o homem, pelo menos o texto não nos diz assim. Jesus chama o homem vem até o centro do átrio da sinagoga, e ali Jesus dá uma palavra para ele, para estender a mão. O homem então estende a mão mirrada, apresenta para Jesus aquilo que não poderia ser tocado em nada, porque a mão dele era mirrada. De repente, há uma cura, e a mão do homem é reconstituída. O homem provou e viu, na mão que não poderia ser tocada, o quanto o Senhor é bom. O meu convite nessa noite para você, até que você entenda, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Havia um paralítico em uma cama, e havia 3 amigos. 3 amigos que um dia se reuniu e disseram: vamos provar que o Senhor é bom. Pegaram um paralítico, junto com a cama, mais uma vez, enfrentaram uma multidão, abriram o teto, desceram o paralítico, colocaram na frente de Jesus e provaram a respeito de Jesus. De repente, o homem é curado, sai, levanta, tomou a cama e saiu pela porta da frente. Aquele que entrou pelo teto, agora sai pela porta da frente. Ele provou e eles provaram do Senhor, e eles entenderam que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Até aprendo algo importante aqui, ó. Ande com pessoas que vão provar que o Senhor é bom. Comece a andar com pessoas que realmente te levem a provar que o Senhor é bom. Zaqueu é interessante, porque Zaqueu não tem uma história de uma cura no sentido literal, física, mas Zaqueu tem algo interessante aqui. Zaqueu sabe a respeito de Jesus, e sabendo a respeito de Jesus, ele queria provar a respeito de Jesus. Ele sobe numa figueira, a figueira tem espinhos, a árvore tem espinhos, a árvore é brava, mas ele queria provar de Jesus. A prova de Zaqueu não era tátil, não era palatável, mas era de visão. Ou seja, aqui ele inverte os papéis. Primeiro então ele queria ver, para depois provar. Mas a ordem dos fatores aqui não vai alterar a soma. Muito pelo contrário. Zaqueu então sobe na árvore, e ao invés de provar, primeiro ele vê Jesus. Mas Jesus queria provar para ele que era bom. Então Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu repousarei na tua casa. Não é apenas dormir na casa, é ter comunhão com Zaqueu, é viver na casa de Zaqueu, é experimentar as dores que Zaqueu experimentava. Talvez nessa noite, para encerrar a campanha, seja o dia talvez de invertermos só um pouquinho o versículo e querermos literalmente ver o Senhor Jesus, provar dele e ver o quanto o Senhor é bom. Amém. Se eu exemplifico a história de Zaqueu, que ao invés de provar primeiro, quis ver primeiro, eu me lembrei do cego de Jericó, que não podia ver, mas que podia provar. Sabendo que Jesus ali passava, ele começa a clamar pelo Senhor. Ele então é curado. A vista
volta, ele enxerga agora. Ele primeiro provou que o Senhor era bom, mas agora ele pode ver também que o Senhor é bom, mas ele sabia que o Senhor é bom. Eu iniciei esse texto, essa mensagem, dizendo que o salmista nos faz um convite de uma experiência física e pessoal. Tocar, provar, saborear, experimentar e ver. Mas eu encerro trazendo a mensagem de um homem que não tinha as qualidades físicas ou os aspectos físicos necessários. O homem da mão mirrada não podia tocar. O cego de Jericó não podia ver. Mas as debilidades deles não os impediram de provar e ver que o Senhor é bom. Eu já começo a partir para o encerramento da mensagem, porque ela é muito prática. Não exige de nós um raciocínio complexo, teologicamente complexo. Não, é simples. Precisamos experimentar a bondade de Deus. Se eu não consigo tocar fisicamente, espiritualmente eu posso tocar. Se eu não consigo vê-lo fisicamente, espiritualmente eu preciso ver a bondade de Deus na nossa vida. Rodrigo, então me prova a experiência de agora, de hoje, o fato de você estar aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, sentado neste banco, respirando este ar, ouvindo estas palavras, é porque o Senhor é bom, é porque você está experimentando a bondade do Senhor. Sabe, eu tenho observado e visto algumas teologias sendo pregadas no meio dos evangélicos. Primeiro é a teologia da hipergraça. Nós sempre vamos combater a teologia da hipergraça. É uma teologia que só prega bênçãos e vitórias, mas sem nenhum compromisso com o corpo de Cristo e com o próprio Senhor. Teologia da hipergraça nós descartamos. Mas também está surgindo no nosso meio algo que é totalmente contrário, pastores, que é uma teologia dos profetas do caos. Os profetas do caos são aqueles que pregam que nós podemos ter vitória, mas maior do que tudo é o juízo do Senhor. São profetas que pregam o martírio das nossas vidas. Haverá sim, em uma situação de prova, de tentação, em que seremos mártires para Cristo, podemos ser como os apóstolos foram, mas nós não podemos descartar que há sim na Bíblia uma vida próspera com o Senhor, uma vida de abundância com o Senhor, uma vida de milagre com o Senhor, uma vida de bondade da parte de Deus com a nossa vida. Eu não quero dizer para você, venha do jeito que você está e permaneça, mas também não posso ser um profeta do caos que elimina toda a bondade do Senhor, como se vivêssemos apenas em uma situação de dificuldade, de prova. Não, eu venho balancear tudo isso e dizer para você que talvez não temos a hipergraça, mas temos a graça do Senhor Jesus, que nos dá condição de recebermos as bênçãos do Senhor, todas as bênçãos prometidas aqui na palavra do Senhor. Somos dignos? Nunca seremos, não somos dignos nem da nossa salvação, mas Ele nos deu a salvação. Por quê? Porque Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Mas o salmista, voltando ao texto original, ele nos dá aqui algum direcionamento. Primeiro, louve ao Senhor o tempo todo, que a tua boca seja uma boca que seja instrumento para o milagre. Estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Na minha boca há um eterno louvor. Você não precisa ser masoquista, não. Nossa, Senhor,
eu estou doente, mas glória a Deus. Não, não, não. Eu te louvo, porque o Senhor é bom. O que tem na minha boca é louvor de agradecimento a Deus. Eu acordo pela manhã, a minha palavra é de gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu chego ao meio-dia, nas minhas refeições, eu olho para o prato e digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Se eu respiro, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor é bom. Há louvor o tempo todo na minha boca, há louvor na minha expressão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Quando o salmista então começa o salmo louvando ao Senhor, é porque ele provou, e você já provou que o Senhor é bom, então louve ao Senhor, porque Ele é bom. Então, o salmista, no seu momento de dificuldade, ele se coloca numa posição de humildade, e com um coração quebrantado, ele se alegra em todo o tempo. Louve ao Senhor, mas aproxime do Senhor com humildade. Reconheça a grandeza do Senhor. Reconheça o quanto Ele é Deus. Seja humilde diante do Senhor. Busque o Senhor no dia da sua aflição. Eu não sei se hoje é o dia da sua aflição. O meu desejo é que não seja. Mas se vier o dia da sua aflição, busque ao Senhor. Antes de mandar um recado para o teu amigo, para a tua amiga, busque ao Senhor. Antes de saber a opinião das pessoas a respeito de uma situação difícil, primeiro apresente ao Senhor. Até mesmo antes de vir para a campanha, apresente ao Senhor as suas petições. Apresente ao Senhor as suas aflições. Antes de um ímpio na tua vida, vem o Senhor. Contemple o Senhor o tempo todo. Contemple o Senhor. Senhor, eu te contemplo. Eu contemplo as tuas maravilhas. Eu contemplo o quanto o Senhor é bom. Eu poderia estar morto, acabado, com a minha vida destruída, mas eu reconheço que o Senhor é bom. Antes do versículo 8, e eu já parto para o encerramento, o texto diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que reconhecem o Senhor. Você terá aquilo no qual você acredita. Você terá aquilo no qual você acredita. O anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que reconhecem o Senhor. Se você não reconhecer que o Senhor é bom, de nada vale essa mensagem, essa campanha. Então nessa noite, reconheça que o Senhor é bom. Você acha que tudo que você conquistou porque você é bom. Chegaram em Jesus e disseram: bom mestre. Jesus respondeu para o jovem príncipe: não há quem seja bom, a não ser o Senhor. Bom é apenas o Senhor. Você não é bom em nada das suas forças. Reconheça que o Senhor é bom. Amém? Pastor, vamos orar? Você poderia colocar-se de pé, por gentileza? Prova, veja, experimente o quanto o Senhor é bom. Sabe, eu fico observando a nossa vida, cheia de tantas situações. Eu fico pensando o seguinte: se nós tivéssemos a oportunidade de ver a nossa vida do lado de fora, talvez seja o pensamento de alguém que trabalha com filmagem, com câmera e com comunicação, filmando todo o tempo as pessoas, e filmando as pessoas, eu começo a observar as pessoas atrás das lentes. Eu fico vendo a vida das pessoas, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se mexe, o jeito que a pessoa se expressa. De vez em quando eu preciso puxar a orelha de algumas pessoas que ficam no altar, porque se mexem muito.
chamam bastante atenção. Eu começo a observar a vida das pessoas atrás de uma lente. Já imaginou se Deus te desse a oportunidade de observar a tua vida atrás de uma lente? Ei, senta aqui, deixa eu passar um filme na tua vida. Você já imaginou o quanto o Senhor foi bom na tua vida? Você já imaginou nesta quinta-feira, ao chegar aqui às 21 horas, por quantas coisas você passou, por quantos livramentos o Senhor te deu e você não viu, mas o anjo do Senhor estava ao seu redor. O anjo do Senhor estava ao teu redor, porque você provou e viu que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu não sei quais são as suas dificuldades, problemas e aflições, mas eu posso te dizer que todas elas o Senhor conhece. Todas elas o Senhor conhece. O Senhor te viu no dia que o peixe não veio na rede e Ele te chamou para pescar novamente. O Senhor te viu no dia da tempestade em que o barco da tua vida balançou e por uma ousadia de fé você colocou o pé na tempestade e enfrentou. O Senhor te viu. O Senhor te viu quando a doença e a enfermidade chegou e você só tinha uma expectativa: tocar no Senhor e ser curada. Ou você acha que quando Jesus disse, saiu de mim virtude, Ele não sabia quem estava tocando? O Senhor viu o dia em que você tocou. Ele viu o dia em que você teve que subir em uma figueira brava, em uma situação difícil, e olhar e ver, onde está o meu Jesus? Ele viu o dia que, assim como o homem da mão mirrada, você ficou no canto da igreja, desprezado, sem oportunidade, sem ninguém te ver, desprezando por causa das suas dificuldades, da sua mão mirrada. Mas um dia Ele te chamou na frente e disse, eu te curo hoje, eu te curo hoje. Ou você acha que Deus não viu, como viu o cego de Jericó, que passou e clamou, Davi, filho de Davi? Ele viu, e Ele fez algo e fará algo por você nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Vamos orar a Deus. Todos aqui são da igreja? Eu conheço alguns. Quem que não é da nossa igreja? Só para eu ver. Quem é visitante? Quem são os visitantes? Amém. Vocês são visitantes, né? Das congregações, de outra igreja. Amém. Que bênção. Quem não é de nenhuma igreja que veio essa noite? Eu não sou de nenhuma igreja, mas eu vim aqui. Tem alguém que veio? Ou tem alguém que veio, não é da igreja, mas entendeu que precisava se reconciliar com o Senhor? Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém? Tem alguém? Amém. Amém. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero orar, mas pode ficar aí no seu lugar? Ou você quer chamar para frente? Pode orar? Eu vou orar por você. Não precisa vir aqui à frente, não. Nós estamos com um tempo um pouco exíguo, mas eu quero orar por você, onde quer que você esteja. Porque o Senhor é bom e o Senhor vai te abençoar. Amém? Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Nossa, para um Senhor bom, o amém não foi tão bom. Amém? Amém. Como é que chama o irmão? O de trás? Oi? O Leandro. Amém. O Senhor é bom, né, Leandro? Amém. Você é de qual igreja, Leandro? Você é aqui da sede. É que tem muita gente, eu não consigo lembrar de todo mundo. Mas você é daqui da sede mesmo, né? O Senhor é bom, né, Leandro? Amém. Vamos orar então? Senhor meu Deus, Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor operou e opera muitos milagres nas nossas vidas. Só que maior do que os milagres é o próprio Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós nessa noite queremos reconhecer a bondade do Senhor na nossa vida. Obrigado por este mês
em que nós nos dedicamos a entender a bondade do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pai, eu quero apresentar agora a vida dos teus filhos, esses filhos no qual o Senhor ama. Existem pessoas aqui que vieram em busca de uma palavra, de uma resposta, e eu tenho certeza e convicção, porque no meu coração e no meu espírito o Senhor testifica, que eles tiveram uma resposta hoje, e sairão daqui, crentes e confiantes, porque eles provarão o quanto o Senhor é bom. Pai, eu te peço humildemente, que quando chegarem em casa, ainda na saída do estacionamento, alguns receberão a mensagem dizendo que o problema foi solucionado, do que a dificuldade foi rompida, porque eu creio que o Senhor é bom. Há pessoas aqui também que têm uma enfermidade, elas estão tocando na enfermidade agora, no lugar do caroço e no lugar da dor. E nós cremos que assim como o homem da mão mirrada foi curado, o Senhor pode chamar essas pessoas à frente e curá-las da maneira que o Senhor bem entender e conforme a tua vontade. Pai, é por isso que eu digo, seja curado agora, em um nome de Jesus. Seja curado agora da tua enfermidade, seja curado agora deste caroço. Eu repreendo esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esse câncer, eu repreendo esse mioma agora, em nome do Senhor Jesus. Essa vista embaçada, essa dificuldade de ler agora, o Senhor toca nos teus olhos agora, e você está curado e curada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A aflição no coração, a tristeza na alma, a luta contra a depressão, aquela vontade de não querer vir mais à igreja, aquele espírito de tristeza que atormenta essa pessoa, aqueles vultos que ela costumeiramente vê em casa. Quando chega em casa, não tem paz, porque fica vendo vultos. Eu repreendo esse demônio agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora as cadeias, que caia por terra agora a macumba, a feitiçaria, a inveja, a palavra mal falada sobre a vida dos teus servos. Nós repreendemos agora e concordamos com a bênção de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam: amém. Provai e vede que o Senhor é bom.